Essa aula de hoje, ela é uma dessas que ilustra que tópicos em matemática que se estuda separadamente, assim, um numa sessão e outro no outro, eles quase sempre podem ser relacionados e você pode usar o que você aprendeu numa aula de matemática em outra aula de matemática, né? Então, trigonometria você provavelmente aprende primeiro como uma coisa geométrica, né? E depois você aprende a fazer algumas manipulações algébricas daquelas funções trigonométricas, quer dizer, você aprende a usar álgebra para ajudar você na trigonometria, né? Só que o que a gente vai ilustrar hoje aqui é o sentido oposto, tá? A gente vai ver que problemas que no enunciado não fala nada de trigonometria, às vezes você introduzir trigonometria num problema de álgebra, às vezes isso simplifica o problema de álgebra, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos dessa técnica. Hoje não tem propriamente teoria, né? Porque a teoria é o que vocês sabem de trigonometria. Vamos dar aqui um problema que, pelo enunciado, claramente é um problema de álgebra, né? Não fala nada de trigonometria, não fala nada de geometria, não tem desenho nenhum, ângulo nenhum. E, no entanto, a gente vai dar... eu vou apresentar primeiro a solução que está aqui nesse caderninho, que usa trigonometria. Depois eu vou mostrar uma outra ligeiramente diferente, que usa, bom, outras ideias, mas vamos lá. Essa primeira solução vem de você olhar para essa equação aqui e dizer, isso aqui eu já ouvi essa equação, eu já vi essa equação em trigonometria, né? Dois números cujos quadrados somam 1, eles são o seno e o cosseno de alguém, né? E aqui tem a mesma equação de novo. Então isso significa que talvez eu possa relacionar as duas coisas uma com a outra. Tá? Eu nem sei se isso está igual ao que está nas notas, mas é muito parecido. Assim, garantindo o que a equação 3 nos diz? Ela nos diz que
cosseno θ, cosseno φ, mais seno θ, seno φ, isso é igual a zero. Agora, essa fórmula aqui, a gente reconhece. Né? Isso aqui é cosseno de θ menos φ. Então, se cosseno de θ menos φ é zero, o que a gente pode dizer? Bom, que ângulos tem cosseno zero, né? Π sobre 2, vamos usar sempre radianos, tá? Π sobre 2, 3π sobre 2, mas também menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, é π sobre 2 mais kπ. Né? Ou talvez você prefira escrever isso assim, né? Θ é φ mais π sobre 2 mais kπ. Onde esse K é um integro. Muito bem. E agora, o que o problema pede? O problema pede AB mais CD. O que é isso? Então, você que estudou trigonometria, você novamente reconhece essas fórmulas aqui. Só está faltando um 2 ali, né? Está faltando um 2, então a gente bota. Bom, talvez agora seja uma hora boa de lembrar que eu posso escrever θ em função de φ. Foi isso que a gente acabou de aprender no quadro anterior. Que a gente aprendeu aqui, né? Então eu posso reescrever isso assim. Bom, e o que é isso daqui? O que é seno de 2φ mais π mais 2kπ? Esse 2kπ aqui não tem efeito nenhum. Tá? Eu estou rodando um número inteiro de voltas no círculo trigonométrico. A resposta é a mesma. Né? Que efeito tem esse π aqui? É um efeito de rodar meia volta no círculo trigonométrico. Então, o que acontece com o seno? Ele troca de sinal. Então, quanto vale isso? Zero. Independentemente dos valores de ABCD. Existe um grau de liberdade aí, né, para os números ABCD, tá? Que são, afinal de contas, 4 incógnitas e 3 equações, né? Então, uma mera contagem de equações e de variáveis sugeriria que não dá para calcular ABCD, você fica com um grau de liberdade. E essas contas que a gente fez aqui confirmam isso. A gente tem exatamente um grau de liberdade
que é o φ. Tá? Agora, uma mera contagem de equações, de novo, ela sugeriria que isso daqui iria variar, tá? Que isso aqui iria poder assumir qualquer valor. Tá? Agora, de fato, não, né? De fato, quando a gente faz a conta, a gente vê que essa expressão aqui, ela milagrosamente fica bem determinado o valor dela a partir do momento que você sabe essas outras três coisas aí. Eu gostaria de fugir um pouquinho aqui do tema da aula e apresentar uma outra solução que eu acho que para mim é muito próxima talvez dessa, mas eu acho que talvez até um pouquinho mais natural. Eu, quando olho para A2 mais B2 é igual a 1, eu lembro de cosseno e seno, mas antes ainda disso, eu lembro de uma outra coisa. Isso é o quê? Isso é a equação do círculo unitário. Tá? Então, o ponto AB, ele está em algum lugar desse círculo, e o ponto CD também está em algum lugar desse círculo. Né? Então, ponto CD, se eu só olho para as duas primeiras equações, eu acharia que o AB está em algum lugar e o CD está em algum outro lugar. Tá? Mas agora que a gente começou a pensar em geometria analítica, né? A gente olha para cá e o que a gente vê ali? Isso é um produto interno, né? O que aquela terceira equação ali está dizendo? Bom, o que a primeira equação diz é que a B está no círculo unitário, que a gente escreve assim, S1. O que a segunda equação diz é que o CD também está no círculo unitário. O que a terceira equação diz é que o produto interno de AB com CD, aquele mesmo produto interno que vocês conhecem da aula de física, né? Ele é zero, ou seja, a AB é perpendicular a CD. Então a gente vem com um apagador aqui e diz, ah não, esse CD que eu desenhei aqui, ele não é possível. Na verdade, se o AB for esse cara, CD tem que ser ou esse ou esse. Tá? Ou eu rodei 90 graus, ou seja, π sobre 2 no sentido anti-horário, ou eu rodei π sobre 2 no sentido horário. Tá? Só que aí eu sei quem são esses pontos, né? Se aquele cara é AB, quem é esse cara aqui? E quem é esse cara daqui? Né? Que para você rodar um vetor de 90 graus, o que você faz é isso. Você troca as duas coordenadas e troca um dos sinais. Você troca o primeiro ou o segundo sinal conforme o sentido em que se queira rodar. Né? Ou seja, vale uma das seguintes duas coisas.
A gente não tem certeza qual. Tá? E isso é exatamente o que a gente aprende com aquelas 3 primeiras equações. Tá? E agora, quando eu olhar para a coisa que se pede para calcular, que é AB mais CD, talvez você pense que essa ideia do produto interno, afinal de contas, não foi tão boa, né? Porque você está misturando coordenadas do mesmo vetor, né? Mas você pode olhar para cá. Se no primeiro caso isso dá AB menos BA, né? Porque o C é B e o D menos A. E no segundo caso, bom, dá a mesma coisa, também dá AB menos BA. Só que o sinal aparece no lugar errado, mas a resposta final é a mesma. De qualquer forma, tudo dá 0. Tá? Bom, eu tenho certeza que dá para pensar em ainda outras soluções desse problema, mas eu quero passar para o próximo. Antes da gente olhar para a solução, queria que vocês olhassem para o problema e pensassem o que é a primeira coisa, quais são as primeiras coisas que vocês têm vontade de fazer. Tá? Então, uma ideia óbvia é elevar o quadrado dos dois lados para se livrar da raiz. Tá? Isso tem um inconveniente que vai dar uma equação de grau 6, tá? E aí, bom, não é claro o que a gente vai saber dizer de bom sobre ela, porque a gente não sabe resolver equações de grau 6, né? Então, vamos fazer aqui um rascunho. Bom, no desespero aqui, uma equação de grau 6, o que a gente faz? A gente tenta ver se tem alguma raiz inteira, né? Ou racional. Por causa desse desse 1 aqui, desse menos 2 aqui, a gente sabe que os únicos candidatos a raízes racionais são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Tá? A gente pode testar por aqui ou por aqui, talvez aqui seja mais fácil. Se eu botar x igual a 2, dá 2 mais 2, 4, raiz quadrada 2, 8 menos 6, x igual a 2 é a solução. Ah, ótimo, então a gente achou uma solução. Vamos tentar as outras antes de dividir. Tá? 1 mais 2, raiz de 3, já está na cara que deu errado, né? Porque isso daqui é um inteiro, nunca vai ser igual a raiz de 3.
menos 1, 2 menos 1, 1. Aqui, quanto que eu estou fazendo? Menos 1, né? Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 com menos 3, 3. Menos 1, 2. Deu errado, né? Deu 2 igual a 1. Né? E menos 2, aqui dá 0. E aqui dá menos 8, mais 6, menos 2. Também deu errado. Tá? Então, a única raiz racional bom, a gente pode dividir o polinômio por x menos 2, né? E agora isso só vai baixar o grau para 5, tá? A menos, é claro que x igual a 2 seja uma raiz dupla, ou quem sabe até tripla, quádrupla, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode tentar dividir várias vezes, mas eu acho que o jeito mais rápido é derivar esse polinômio p de x aqui. Talvez vocês tenham a ideia que derivada é um assunto de cálculo e não um assunto de álgebra. Eu acho que esse ponto de vista também é um pouquinho questionável, que essa ideia de derivar, ela tem suas utilidades algébricas, até independentemente da grande importância que isso tem para o cálculo, né? Por exemplo, aqui, né, uma maneira super prática de você testar se o cara é ou não é uma raiz dupla. Tá? Vocês continuariam a fazer a conta aqui para ver se isso é 0 ou não? Eu espero que não, né? Porque tem um monte de números grandes aqui, uns positivos, outros negativos. Você pode ficar na dúvida, mas tem uma coisa que deveria saltar aos olhos. Par, 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 ímpar. Você nunca pode ser 0, porque isso é ímpar, né? Então, a raiz igual a 2 é a raiz simples. Então, acho que dividir por x menos 2 para achar um polinômio de grau 5 agora parece uma ideia um pouco desanimadora, porque a gente vai cair num polinômio de grau 5 que não tem raiz inteira nenhuma, não tem raiz racional nenhuma. O máximo que a gente pode ter esperança é que esse polinômio de grau 5 fatore, tá? Ele fatore como um produto de um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 3. De grau 1 a gente sabe que não vai dar, porque de grau 1 teria uma raiz, né? Bom, tá. Talvez a gente possa fazer isso, mas isso parece assim realmente trabalhoso e um pouco desesperador, né? Então, eu acho que uma outra ideia que talvez você devesse ter tido antes de sair fazendo esse monte de conta é fazer o gráfico para ver
onde a gente tem chance de ter raiz, quantas. Tá? Então, por exemplo, quando isso aqui sequer faz sentido? Primeira observação é que isso só faz sentido para x maior ou igual a menos 2, né? Então, aqui o polinômio, é claro que ele pode ter outras raízes, ele pode ter raízes estranhas que aparecem quando você eleva ao quadrado. Mas a equação original, ela não pode ter raiz nenhuma para lá. Porque o gráfico de raiz de x mais 2 é essa parábola aí, ou melhor, essa meia parábola aí. Tá? Aqui é o ponto menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 1, 2. Ok? Em outra cor, como é o gráfico de x3 menos 3x? Bom, aqui é 0. Para x igual a 1, dá 1 menos 3, dá menos 2. Para x igual a 2, dá 8, a gente já fez a conta, né? Na verdade, 8 menos 6, 2, dá aqui assim, que é uma raiz, que a gente já discutiu que existe. Para x igual a menos 1, dá menos 1 ao cubo, menos com menos, mais 3, dá mais 2. Para menos 2, dá menos 2. Então dá um polinômio mais ou menos aqui assim. Eu acho que também aqui vale a pena um pouquinho de cálculo aqui. O que a gente aprende fazendo essa continha? A gente aprende que esses dois pontos aqui são pontos de máximo e mínimo locais, tá? A gente aprende que aqui o troço é decrescente, o polinômio aqui é decrescente, com uma inclinação aqui de menos 3, né? Aqui ele é crescente, aqui ele é decrescente. O que o desenho sugere, então? Sugere que devem existir duas raízes, uma aqui e uma aqui. Bom, se você quiser voltar para aquele polinômio,
você pensa que as raízes estranhas, elas correspondem a essa parte de baixo da parábola. Então a gente espera ver aqui em cima 3 raízes do problema e aqui embaixo 3 raízes do problema gêmeo. O problema com um sinal de menos ali em frente à raiz, né? Esses 2 problemas juntos correspondem às 6 raízes que a gente achou ali. Isso dá uma demonstração algébrica de que só tem essas raízes que estão indicadas no desenho, né? Que essas curvas aqui, elas não fazem alguma coisa estranha, que mais complicada, diferente do que eu desenhei, que daria mais interseções. Por exemplo, nesse trecho aqui assim, entre -1 e -2, tanto a curva azul quanto a curva vermelha são crescentes. A menos que você faça alguma estimativa aqui sobre as inclinações, você podia esperar que talvez a curva vermelha ela cruze várias vezes a curva azul. Ela podia fazer uma coisa assim. A gente sabe que isso não acontece, mesmo sem fazer essa estimativa, por causa dessa demonstração algébrica daqui. Tá? Dessas considerações algébricas aqui, que mostram que os 2 problemas juntos têm as 6 soluções que estão marcadas, as 6 raízes da equação de grau 6. Tá? Ou seja, para o problema original faltam o quê? 2 números reais, né? Um número aqui entre -1 e 0, que é esse, e um número aqui entre -2 e -1, que é esse. Esses são os 2 objetivos que a gente tem. Tá? Outra observação que a gente pode fazer é que não tem raiz para x maior ou igual a 2. Tá? Não tem por causa dessa contagem de raízes, mas talvez a gente queira dar uma demonstração independente disso. A gente pode, por exemplo, traçar essa linha reta aqui assim, e parece claro que a curva vermelha está acima da linha reta
e a curva azul está abaixo da linha reta. Bom, ambos são verdade. A curva azul é uma parábola, é claro que ela está abaixo, porque a parábola só pode intersectar a reta em dois pontos, que são esse e esse. A curva vermelha está acima, isso também é claro por causa dessas três interseções aqui. Ou, se você preferir fazer uma solução por cálculo, você pode observar que Q' de x é aquela coisa dali, né? Então, se x maior ou igual a 2, então Q' de x é maior ou igual que 3, 2 ao quadrado menos 1, que é 9, que é bem maior que 1. E, por outro lado, se eu chamar R de x da raiz, né? Eu também posso fazer uma continha aqui, que x maior ou igual a 2 implica R' de x menor que 1. Então, a partir dali não existe solução. Então, conclusões. Eu acho que isso tudo até agora foi feito, eu acho que com criatividade quase que nenhuma, né? A gente só fez as contas óbvias de serem feitas. Nem precisou uma grande disposição de fazer conta, né? Quando a gente chegou aqui no polinômio de grau 6, achou uma raiz, pensou que ia ter um polinômio de grau 5, a gente sequer teve a energia de escrever o polinômio de grau 5 e tentar fatorar ele. Isso daria uma solução também, mas a gente não foi por aí. Então, agora está na hora de propor uma ideia de verdade. Já sabe que basta considerar x entre menos 2 e 2. Então, isso, mais esse 2, mais essa raiz aqui, eu acho que
E agora? O que a gente faz? Tem... bom, eu levei a coisa por um lado, mas tem uma outra maneira que você poderia ter tido a ideia de olhar para o 2 cosseno, que eu não sugeri, que é olhando para esse polinômio daqui. Se você souber decor uma fórmula que é quanto é cosseno de 3 alfa em função de cosseno de alfa. Bom, tem uma coisa que você deve saber, decor. Você deve saber decor a fórmula de Euler. Tá? Então, você deve saber decor a fórmula de Euler e, portanto, deduzir isso. Não? E, portanto, agora, pegando só a parte real, é uma fórmula perfeitamente boa, mas talvez você gostasse de se livrar daquele seno ali. Afinal de contas, não seria legal ter uma fórmula só envolvendo cossenos? Bom, por sorte a gente pode. Então, o que que dá isso? Tem um cosseno ao cubo aqui, com menos dá mais 3 cosseno ao cubo, dá 4 cosseno ao cubo. E sobrou menos 3 cosseno alfa aqui. Observem que isso dá isso. Não? Então, isso para dizer o quê? Que eu não sou a favor de decorar maciçamente fórmulas, não. Sabe? Eu acho que decorar, você tem que decorar aquilo que é preciso e não pirar e começar a decorar um monte de coisa que, se você tiver fluência com o assunto, você deduz rapidamente. Mas algumas coisas é bom se decorar, não pelo motivo de que você vai gastar tempo deduzindo, mas por um motivo completamente diferente, de que você vai reconhecer a fórmula quando você nem teria ideia de que você deveria estar deduzindo aquilo a partir de nada. Então, se você souber decor
essa fórmula daqui, você tem chance de olhar para cá e ver que é uma boa ideia fazer x igual a 2 cosseno θ. Porque aí isso daqui vai virar 2 cosseno de 3θ. Você não vai ter essa ideia se você não souber decor, ou pelo menos já tiver visto e lembrar que existe uma fórmula mais ou menos assim. Talvez você não saiba direito esses números aqui decor, mas você sabe que existe uma fórmula assim. Pelo menos a ideia de que existe a fórmula, eu acho que você deve ter, porque senão você nunca vai ter a ideia de olhar para cá e reconhecer nada. Bom, e esse lado de cá, o que a gente sabe dizer sobre ele? Bom, esse aqui é mais uma coisa de trigonometria que você deve saber, né? Essa fórmula, ela segue como a outra diretamente da fórmula de Euler, e você pode deduzir de 1000 outros jeitos. Mas, novamente, a gente pode pensar que o que eu estou fazendo? Isso. Novamente, a gente pode pensar que a gente quer se livrar dos senos e escrever isso desse jeito daqui. Logo, bom, a rigor com mais ou menos aqui, se a gente não souber o sinal de cosseno de alfa e essas outras coisas. Tá? Bom, mas no caso aqui a gente sabe, né? A gente sabe que o θ está entre 0 e π. Então, θ sobre 2 está entre 0 e π sobre 2. Cosseno de θ sobre 2 é maior ou igual a 0. Tá? Então, eu posso escrever aqui que isso aqui é 2 cosseno de θ sobre 2. Tá? Então, apagando aqui o rascunho das contas de trigonometria. A equação ficou facílima agora, porque a equação ficou assim. Como é que dois números podem ter o mesmo cosseno? Dois ângulos podem ter o mesmo cosseno. Eles podem ser iguais a menos de um múltiplo de 2π, ou um pode ser menos o outro, novamente a menos de um múltiplo de 2π.
perdão, 2Kπ, né? E K sempre está implícito que é um inteiro. Então, multiplicando por 2 e passando θ para cá, eu tenho 5θ igual a 4Kπ, ou 7θ igual a 4Kπ. Tá, mas eu sei que o θ, ele está entre 0 e π, né? Isso foi uma hipótese que a gente botou aqui para a substituição funcionar melhor, né? Para a substituição ser 1 para 1, não tem ambiguidade. Então, é possível, por exemplo, que 5θ seja igual a 8π? Não, não é possível. Não. Então, as únicas soluções são para k igual a 0. Eu tenho θ igual a 0, tanto numa quanto na outra. Para k igual a 1, aqui eu tenho θ igual a 4π sobre 5. E para θ igual a 7, para k igual a 1 na equação de cima, eu tenho 4π sobre 5. Para k igual a 1 na equação de baixo, eu tenho 4π sobre 7. Isso aqui é um ou, né? Sempre uma quebra em casos. E não tem mais caso nenhum, né? Que se eu fizer k igual a 2 ou k igual a menos 1, eu obtenho valores de θ fora desse intervalo. Então, quais são os valores de x que a gente está obtendo? A gente está obtendo x igual a 2 cosseno zero, x igual a 2. Ah, esse a gente já sabia, né? Mas é reconfortante que a gente tenha encontrado ele de novo, né? Tinha que encontrar, né? Eu estou brincando aqui. Tinha que ter encontrado, senão haveria algo de errado. Cosseno de 4π sobre 5, vocês sabem quanto é? 4π sobre 5 dá... Talvez seja melhor escrever assim, né? Então, eu acho que aqui a solução perfeita, digamos, né, ela não pararia aí, né, porque o problema não é de trigonometria, então a solução ter um monte de cosseno de π sobre não sei quanto não é muito elegante. A gente gostaria de ter uma resposta final puramente algébrica. Será que isso é possível? Tá? Bom, para o cosseno de 2π sobre 5 eu acho que isso aqui vocês deviam lembrar sempre dessa figura mágica aqui.
que essa figura é mágica? Porque ela está cheia de triângulos semelhantes uns aos outros. Tá? Por exemplo, esse triangulinho aqui é semelhante a esse triângulo maior aqui. Como é que eu sei disso? Porque eu sei os ângulos, né? Isso é 72, 72, 36, 36, 36. Então, basicamente, todos os triângulos que você vê nessa figura são triângulos isósceles ou magrinhos assim, com 72, 72, 36, ou gordões assim, com 36, 32, 608. Bom, e daí, né? Por que isso resolve o problema? Porque eu chamo isso de A, isso, de B. Bom, então isso aqui, esse triângulo aqui, apesar da figura estar ruim, isso aqui também é B, porque o triângulo é isósceles. Tá? E esse aqui também é B, porque esse outro triangulinho aqui é isósceles. E esse aqui é A mais B. Agora, o triângulo pequenininho é semelhante ao triângulo grande. Então, eu sei que B sobre A é A mais B sobre B. Tá? Ou, se você preferir, tá? Então, multiplicar tudo por B sobre A e trazer todos os termos para o lado esquerdo que você cai naquela equação ali. Agora você resolve a equação do segundo grau. Você acha quanto vale B sobre A. Tá? Vale a razão áurea. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, o que a gente aprendeu em termos de cossenos? Aqui, esse triângulo aqui tem 72 graus. A gente aprende que cosseno de 72 graus é 1 mais raiz de 5 sobre 4. Ah, mas não era esse que a gente queria, né? Que π sobre 5 não é 72. Π sobre 5 é 36. Né? Ah, mas não faz mal, é só olhar para esse outro triângulo aqui assim. Então, novamente, isso aqui, se isso é 1, isso é 1 mais raiz de 5 sobre 2, isso é 1 mais raiz de 5. Espera aí, o que eu estou dizendo? Não, isso aqui está errado. Se B é 1, A é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse aqui é isso. Então, isso é isso aqui. Tá?
Ou seja, aquele polinômio de grau 6 que a gente escreveu, se você voltar lá, ele deve ter um fator de grau 2, sim. Ele deve ter um fator de grau 2, que é o polinômio que tem aquela raiz ali e o conjugado dela. Tá? Ou seja, aquele polinômio deve ser múltiplo disso daqui, né? E aquele cosseno de 3π sobre 7, a gente sabe quanto ele vale? Não. A gente tem como escrever em termos de raízes quadradas e raízes cúbicas? Bom, na verdade não, porque na verdade esse cara daqui, ele tem a ver com um polinômio de grau 3, que é o que você obtém quando você começa com aquele polinômio de grau 6 que a gente escreveu aqui e já pagou, né? Tem a raiz de 2, você tira fora. E aí, se você fatorar, se fizer aquela conta que a gente ameaçou fazer e não fez, né? E fatorar o polinômio de grau 5, você sim vai conseguir fatorar. Você vai conseguir fatorar aqui num polinômio de grau 2 e num polinômio de grau 3. Tá? E aí, uma das formas de se resolver um polinômio de grau 3 é a forma trigonométrica. É exatamente você fazer essa substituição aqui e aí você consegue resolver o teu polinômio de grau 3. Deixa eu talvez exemplificar isso. Com outro exercício aqui. x3 menos 3x a gente fez ainda agora. Se eu não estiver trocando as cores, a gente fez em roxo. Mas eu com certeza garanto que o gráfico é uma coisa mais ou menos assim. E a gente está querendo saber onde ele é igual a 1. Tá? Então, faça uma substituição trigonométrica, que tem outros jeitos de você fazer isso. Vocês possivelmente já viram. Mas uma maneira interessante de resolver uma equação de grau 3, assim, que tenha 3 raízes reais, é fazer uma solução trigonométrica, uma substituição trigonométrica. Você faz x igual a 2 cosseno φ, então o polinômio vira 8 cosseno ao cubo de φ menos 6 cosseno φ igual a 1, que, portanto, vira 4 cosseno ao cubo de φ menos 3 cosseno de φ é igual a meio, só que isso daqui é cosseno de 3φ. Então, cosseno de 3φ é meio, né?
Então, 3φ é π sobre 3 mais 2kπ. K inteiro. Logo, φ é π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Logo, x pode ser cosseno de π sobre 9. Se você preferir, escreva isso como cosseno de 20 graus. Ou x é igual a cosseno, tomando k igual a 1 aqui, de 4π sobre 9, eu acho, né? Isso. De 140 graus. Ou 7π sobre 9 certo isso? Acho que eu estou fazendo algo errado. Π é 180 graus sobre 9 dá 20, isso está certo. Ah, não, o que está errado é isso aqui. Aqui é 7π sobre 9. E aqui é 13π sobre 9. Tá. Então, as raízes desse polinômio são esses 3 cossenos misteriosos, né? Cosseno 20 graus é alguma coisa relativamente perto de zero, né? Está entre 0 e 30, digamos. Então, o cosseno de 20 graus está entre 0 e a raiz de 3 sobre 2, ou seja, um número positivo perto de 1. Ah, e tem o 2, desculpe, né? Tem o 2 que eu estou esquecendo. Então, esse número aqui é 2 cosseno de 20 graus. 140 graus. Está faltando 40 graus para 180. É alguma coisa lá relativamente perto de menos 1, mas eu multipliquei por 2, então está aqui assim. E, finalmente, esse cara daqui, 260, está bastante perto de 270, né? 270 daria 0. 260 é um pouquinho antes, então é um pouquinho negativo, mas com módulo pequeno. É esse cara daqui. Bom, mais um problema resolvido. Esse eu acho que eu vou fazer direto e fazer menos comentários.
Acho que uma grande pergunta nesses problemas em que você vai fazer uma substituição trigonométrica é, bom, primeiro, que substituição fazer, né? Mas também o que te inspiraria a fazer uma substituição trigonométrica. Eu acho que aqui, esse A2 mais 1 aqui, ele deve lembrar você disso daqui. Então, você pensa que talvez seja uma boa ideia fazer A, B e C serem tangentes de ângulos. O que tem a vantagem de que não tem que restringir intervalo nenhum. E tem uma outra vantagem que, bom, quer dizer, nem sei se é uma vantagem, é uma necessidade quase, né? Que se você fizer A, o cosseno ou seno de alguém, o que é cosseno ao quadrado mais 1? Não é nada de muito bom, né? Então não simplificou, né? Então, digamos que você tem essa ideia, como é que a equação fica. A coisa que a gente quer provar fica assim, vamos deixar isso aqui com A e B por um minutinho. Bom, ninguém gosta muito de secantes, né? A gente gosta mais de cossenos, então passa secantes para o denominador, que ela vira um cosseno. Ah, que bom que está tudo com quadrado, então não tem que me preocupar com o sinal. Agora sim eu vou lembrar que aqueles A, B, C são tangentes, e eles são tangentes que têm... Perdão, aqui tem um quadrado, né? Bom, talvez a gente possa escrever a coisa assim, né? Que tira esse quadrado. E agora a gente gostaria de provar que isso aqui está entre menos 1 e 1. Tá? Então, a expressão que a gente quer estudar é essa que está aqui no meio, né? Então, no que eu junto isso com A e B, isso dá seno x, seno y, cosseno z. No que eu junto com BC, aí são o y e z que somem, né? Então, eu tenho cosseno x, seno y, seno z. Bom, e depois é o outro, né? O que eu escrevi aqui? Tá certo. Então, a gente quer estudar quais são os possíveis valores dessa expressão aí. Tá? Para concluir que isso tem que estar entre menos 1 e 1. O que parece promissor, né? Porque
Pedir para estar entre -1 e 1 é pedir o quê? Para isso ser o seno ou cosseno de alguém. Bom, tem gente demais, talvez valha a pena tentar organizar as coisas aqui. Juntando gente, por exemplo, em termos do X, e agora sim que a gente vê que a gente acertou em fazer essas substituições. Porque o que está aparecendo dentro dos parênteses? São as fórmulas de seno da soma e, bom, a menos de um sinal, cosseno da soma. Né? Então, isso aqui dá seno x, seno de y mais e. Bom, vamos trocar aqui para menos, aqui para menos e aqui para mais. Então, menos cosseno x, cosseno de y mais e. Então, novamente, botando um menos aqui na frente, um menos e um mais, o que dá isso? Isso dá menos cosseno de x mais y mais i. Que é claro que está entre -1 e 1. Então, daqui eu tenho isso, e daqui tem o que eu queria. Claro que se você quiser escrever uma demonstração, você não só faz esses rabiscos, né? Você pode até fazer essa conta no rascunho e aí produzir uma daquelas demonstrações que parece um espetáculo de mágica, né? Que você começa do fim, magicamente, e aí lá no final você tira exatamente a conclusão que você queria. Bom, eu acho que mais ou menos na hora de acabar. Deixa eu só fazer uns comentários aqui sobre os problemas propostos que vocês acabaram de receber. Bom, tem vários legais aqui. Alguns deles você não precisa de substituições trigonométricas para resolver. Alguns você pode resolver por várias outras maneiras. Mas sempre tem essa dica da substituição trigonométrica ser uma coisa que potencialmente pode ajudar. Deixa eu ver, será que eu quero comentar algum deles aqui? Acho que não, acho que eu vou deixar para vocês pensarem mesmo. Tá? Perguntas, dúvidas, comentários?
Bom, eu tenho um comentário, talvez antes de acabar. O que a gente faz de parecido com isso daqui se o sinal estiver errado e não der para fazer essa substituição aqui, né? Porque para essa técnica dar certo é essencial que esse sinal aqui seja um sinal de menos. Se esse sinal for um sinal de mais, isso não vai dar certo nunca. Será que existe um truque parecido? Bom, tem vários truques parecidos. Agora, o que eu quero anunciar mesmo aqui, a razão pela qual eu pedi para vocês terem paciência com mais um comentário, é que existem essas funções hiperbólicas. As funções hiperbólicas, elas são cos de x é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2 e sem o x é elevado a x menos é elevado a menos x sobre 2. Bom, o que isso tem a ver com trigonometria? Porque pela fórmula de Euler a gente sabe que cosseno de x é elevado a ix mais é elevado a menos ix sobre 2 e seno de x é elevado a ix menos é elevado a menos ix sobre 2. Então são vidas paralelas, hein? Tem um monte de jeitos de relacionar as coisas. Você pode, por exemplo, pensar que isso daqui é um cosseno de um imaginário. Só você olhar para a fórmula ali que você vê que deu certo. Você pode pensar que esse seno aqui é o seno de um imaginário. Opa, não é bem isso. Tem esse 2i aqui. Ah, tá. Então isso tem que corrigir. Tá? Então, você pode pensar, em outras palavras, que as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são as versões imaginárias do cosseno e seno. Ou você pode pensar só que é uma teoria análoga, ou você pode pensar ainda que a gente está realmente estudando a hipérbole. Assim como o ponto cosseno t, seno t, ele parametriza o círculo unitário, o ponto cos x sem x, ele parametriza esse ramo aqui da hipérbole no plano UV. Tá? Essa é a hipérbole U2 menos V2 igual a 1.
Você pode se perguntar, bom, no caso do círculo, a gente podia pensar que aquele número era o ângulo ou o comprimento. Aqui, o que é isso? Não é possível que seja o ângulo, né? Que senão você sair aqui da hipérbole. Também não é o comprimento. Uma coisa que dá certo é a área aqui, assim. Essa área aqui é x sobre 2. Mas, enfim, isso aqui é só um anúncio muito rápido de que tudo isso que vocês viram hoje, de substituições trigonométricas, em princípio, tem uma teoria paralela de substituições não usando as funções trigonométricas, usando funções hiperbólicas. Tá? E, às vezes, isso realmente é legal, assim como em alguns desses problemas aqui, a solução trigonométrica, ela quase que magicamente resolveu um problema que parecia difícil. Às vezes, funções hiperbólicas fazem a mesma mágica. Tá? Você só precisa se familiarizar com elas. Tá? Por exemplo, essa fórmula aqui, né, que cosseno de 3φ é aquela coisa ali, ela tem uma fórmula análoga aqui, assim. E o que mudam, em geral, numa fórmula para outra são sinais. Bom, que tem a ver com esses i's aqui, né? Onde os i's começam a dançar, vão aparecer sinais, né? Isso aqui dá 4 cos ao cubo de x, só que aqui não é menos, aqui é mais 3. Não é possível, isso está errado. Não, é menos mesmo. Não muda o sinal nesse caso. Nesse caso é exatamente a mesma forma. Quer dizer, é a fórmula absolutamente análoga. Tá? Porque Isso é a fórmula análoga. Não, isso também está errado. Não sei. Exercício. Ache A e B para os quais isso aqui dá certo. Tá? E tem a ver com 4 e 3, e se você substituir naquela fórmula ali, você descobre os valores certos. Então, gente, obrigado. Acho que a gente para aqui. Tá? Boa noite.